Faça algumas perguntas. Sim. Pode falar, por favor, obrigado. Vamos começar, se pudermos, com suas referências à Groenlândia e ao Canal do Panamá. Então, o que você pode garantir ao mundo que, enquanto tenta obter controle sobre essas áreas, você não vai usar como coerção militar ou econômica? Não. Você pode nos contar um pouco sobre qual é o seu plano? Você vai negociar um novo tratado? Você vai pedir aos canadenses para fazerem uma votação? Qual é a estratégia? Eu não posso te garantir. Você está falando sobre o Panamá. A Groenlândia? Não, eu não posso te garantir em nenhum desses dois. Mas posso dizer isso. Nós precisamos deles para a segurança econômica. O Canal do Panamá foi construído para a nossa militar. Eu não vou me comprometer com isso agora. Pode ser que você tenha que fazer algo. Olha, o Canal do Panamá é vital para o nosso país. Está sendo operado pela China, e nós demos o Canal do Panamá ao Panamá. Nós não demos isso à China. E eles abusaram disso. Eles abusaram desse presente. Isso nunca deveria ter sido feito. A propósito, dar o Canal do Panamá é o motivo pelo qual Jimmy Carter perdeu a eleição. Na minha opinião, mais do que os reféns, talvez. Os reféns foram um grande problema. Mas se você se lembrar, ninguém quer falar sobre o Canal do Panamá agora, porque, você sabe, é inadequado, eu acho, porque é uma parte ruim do legado do Carter. Mas ele era um bom homem. Olha, ele era um bom homem. Eu o conhecia um pouco e ele era uma pessoa muito boa. Mas isso foi um grande erro. Dar o Canal do Panamá ao Panamá foi um grande erro. Nós perdemos 38 mil pessoas. Isso nos custou o equivalente a $1 trilhão, talvez mais, provavelmente o mais caro. Dizem que foi o mais caro. Estrutura, se podemos chamá-la de estrutura, o que eu acho que podemos, já construída. E daí isso foi uma coisa horrível. E eu acredito que é por isso que Jimmy Carter perdeu a eleição, ainda mais do que pelos reféns. Essas duas coisas. Ucrânia e Irã, as duas negociações nas quais você estará entrando. Sobre a Ucrânia, você disse antes, está muito mais complicado agora. Muito mais complicado. Você acredita? Porque nunca teria começado. Mas já começou. Bem, não só começou. As cidades estão em grande parte destruídas. Então, você tem o que tem. Neste ponto, para manter a vantagem, ao lidar com o presidente Putin, você faria um compromisso com os ucranianos de que continuará apoiando-os durante as negociações. Bem, eu não te diria se esse fosse o caso. Você faria um compromisso de fornecer uma garantia de segurança se eles entrarem em um armistício ou um cessar-fogo nos moldes dos franceses e dos alemães? Então, você sabe, uma grande parte do problema foi a Rússia por muitos, muitos anos. Muito antes de Putin dizer que você nunca poderia ter a OTAN envolvido com a Ucrânia. Agora eles disseram que isso está escrito em pedra e em algum momento Biden disse que não, eles deveriam poder se juntar à OTAN. Bem, então a Rússia tem alguém bem na porta deles. E eu poderia entender o que eles sentiam sobre isso, mas houve muitos erros cometidos naquela negociação. E quando eu ouvi a maneira como Biden estava negociando, eu disse, você vai acabar em uma guerra. E acabou se tornando uma guerra muito ruim. E isso pode escalar, essa guerra pode escalar para ser muito pior do que agora. Eles nunca poderão juntar à OTAN? Bem, na minha opinião, sempre foi entendido. Na verdade, eu acredito que eles tinham um acordo e então Biden quebrou. Eles tinham um acordo que teria sido um acordo satisfatório para a Ucrânia e para todos os outros. Mas Biden disse, não, você tem que poder se juntar à OTAN. E isso sempre foi assim, e ninguém sabe mais sobre a OTAN do que eu. Você sabe, anos atrás, quando eu comecei com isso, eu não sabia muito sobre a OTAN, mas eu acertei de qualquer forma. Eu disse, eles estão se aproveitando, sou eu quem conseguiu. E o secretário-geral esteve aqui, como você sabe, há 2 semanas, dizendo isso. Se não fosse por mim, o Neto nem existiria agora, porque levantei a questão de países que não estavam pagando suas contas. Naquela época, 28 países, 20 deles não estavam pagando suas contas, 21 para ser exato. Eles não estavam pagando, ou estavam pagando uma parte muito pequena, e eu levantei mais de 680 bilhões de dólares. Esse foi o número que ele deu ao dizer, se você não pagar, nós não vamos te proteger. E assim que eu disse isso, o dinheiro começou a entrar a rodo, mas o Obama poderia ter dito isso. Outras pessoas poderiam ter dito isso. O Bush poderia ter dito isso. Ninguém disse isso além de mim. Eu recebi muita pressão. Eles disseram isso, é uma declaração ameaçadora. Bem, eles não estavam pagando suas contas. Eu disse, nós não vamos te proteger se você não estiver pagando as contas. Então, em um sentido verdadeiro, eu salvei a OTAN, mas a OTAN está se aproveitando de nós.
E um dos problemas que eu tenho, e eu disse isso abertamente, eu disse ao presidente Zelensky, a Europa está contribuindo com uma fração minúscula do dinheiro que nós estamos agora. Goste você ou não dessa situação, Europa é muito mais afetada do que os Estados Unidos. Temos uma coisa chamada oceano entre nós, certo? Porque estamos gastando bilhões e bilhões de dólares, mais dinheiro do que a Europa. E você sabe, eles têm um tamanho semelhante, um pouco menor, mas têm uma economia de tamanho semelhante à dos Estados Unidos, quando você soma tudo. E ainda assim, a Europa está contribuindo com uma fração pequena do que os Estados Unidos estão contribuindo. Agora, o Biden poderia ter ligado para eles durante o mandato, foi isso que eu fiz. Eu disse, vocês têm que pagar suas contas. E todos eles se levantaram. Não vou dizer quem, você provavelmente terá isso porque os jornais, a mídia odiavam noticiar sobre isso, mas um primeiro-ministro de um país, você sabe, em uma reunião famosa de 28 nações, sem imprensa, sem ninguém na sala, ele se levantou e disse, isso significa que se não pagarmos nossa conta, e naquele ponto era 2%, deveria ser 5%, deveria ser 5%, não 2%, mas naquele ponto era 2%. Mas muitas pessoas não pagaram, algumas pessoas não pagaram nada. Mas muitas pessoas vão esperar, incluindo a Alemanha, mas muitas pessoas não pagaram, algumas pessoas não pagaram nada. Mas muitas pessoas vão esperar, incluindo a Alemanha estava com menos de 1%. Bem, eu acho que a OTAN deveria ter 5%. Sim, não pode fazer isso com 2%. Quer dizer, com 2%, cada país, se você vai ter um país com um exército regular, você está em 4%. Eu acho que eles deveriam estar, você sabe, eles estão em um território perigoso. Eu acho que todos eles podem pagar, mas deveriam estar em 5%, não em 2%. Sou eu quem fez com que eles pagassem 2%. Mas um cavalheiro se levantou, um primeiro-ministro se levantou, e ele me disse, Senhor, posso lhe fazer uma pergunta? Você está dizendo que temos que pagar nossas contas? Se não pagarmos nossas contas, os Estados Unidos nos protegerão da Rússia. Eu disse, se você não pagar, você quer dizer que está inadimplente? Ele disse, sim. Ele disse, se você estiver inadimplente, não iremos protegê-lo. Eu recebi muita pressão, embora fosse um pouco às portas fechadas. Eu recebi muita pressão da mídia, e você sabe o que aconteceu. O dinheiro começou a entrar, é por isso que a OTAN tem dinheiro, e o secretário, o general, disse que foi a coisa mais incrível que ele já tinha visto em uma negociação. Agora, se eu tivesse dito, sim, nós vamos, ninguém teria pago. Se eu pudesse, adoraria dizer, sim, nós vamos protegê-lo, mesmo que você não pague. Mas não é assim que a vida funciona. Primeiro, você disse que no seu primeiro dia de mandato você vai perdoar os réus do dia 6 de janeiro. Você está planejando perdoar aqueles que foram acusados de crimes violentos? Bem, estamos analisando isso e temos outras pessoas lá. E como você pode ver, acho que 24 ou 28 pessoas vieram agora do FBI. Isso saiu muito discretamente. Ninguém reportou, mas eles tinham pessoas, de alguma forma relacionadas ao FBI. Eles tinham 4 ou 5 pessoas que estavam fortemente relacionadas ao FBI. Precisamos descobrir sobre isso. Precisamos descobrir sobre o Hezbollah. Precisamos descobrir quem exatamente estava envolvido em tudo isso. Que as pessoas que fizeram algumas coisas ruins não foram processadas. Eu vejo isso o tempo todo, e você vê isso também. As pessoas que estavam fazendo algumas coisas ruins não foram processadas. E as pessoas que nem sequer entraram no prédio estão na prisão agora. Então estaremos analisando tudo, mas eu farei perdões importantes. Bem, você sabe, a única que foi morta foi uma linda jovem, chamada Ashley Babbitt. Ela foi morta e, na verdade, havia outra pessoa que também foi morta, também uma pessoa do MAGA. Mas as pessoas não dão crédito, 100% de credibilidade. Eu vou descobrir sobre isso. Nós vamos descobrir, mas Ashley Babbitt foi morta, ela foi baleada. Ela nunca tinha sido baleada, ela foi baleada sem motivo algum. Na verdade, dizem que ela estava tentando conter a multidão, e a multidão era composta por muitas pessoas diferentes. Então, vamos ver. Mas eu vou te dizer isso. A pessoa que foi morta foi Ashley Babbitt. A outra coisa é, quando eles falam, você sabe, nunca houve acusações de insurreição ou algo assim. Mas se houvesse, esta seria a única insurreição na história onde as pessoas entraram como insurrecionistas, sem uma única arma. Ok. E deixa eu te dizer, as pessoas de quem você está falando têm muitas armas em casa para caçar, para atirar e para se entreter. Muitas boas razões. Mas não havia uma única arma que eles encontraram. E por que eles não encontraram o bombardeiro de canos? Você sabe, eles sabem quem é o bombardeiro de canos. O FBI sabe quem é? O status do FBI caiu tanto. E o status do DOJ, ou como eu chamo, né, o Departamento de Justiça. O Departamento de Injustiça
sendo ridicularizado em todo o mundo. E espero que com Pam Bondi, com Kash Patel e com outras pessoas que estamos colocando, tudo isso vai voltar. Se você fizer uma pesquisa no FBI, eu garanto que estou com cerca de 90% de apoio entre os agentes do FBI, mas eles machucaram aquele lugar incrível. A polícia, quero dizer, você pensa no FBI, eles invadiram esta casa. A propósito, eles poderiam ter me dito, posso ver isso? Eu teria dado a eles o meu. Na verdade, eu disse a eles, entre a qualquer hora que você quiser, você pode ver qualquer coisa. Eles invadiram a casa e o caso foi arquivado. E agora estou em litígio. Estou processando eles por fazer isso. E eu me sinto tão mal fazendo isso. Eu sou o presidente dos Estados Unidos e estou processando os Estados Unidos, mas estou processando eles por outras coisas também. Sua reputação foi tão horrivelmente prejudicada entre o Comey, quem é o pior, e todos os outros, o que aconteceu com o FBI, e nós vamos torná-lo grande novamente. Nós vamos tornar o FBI grande novamente. Nós vamos tornar o Departamento de Justiça justo e forte, mas justo novamente, porque tudo o que eles fizeram foi me atacar, porque eu sou o oponente político deles. E isso inclui juízes locais, como o Marchon. Você deveria descobrir, pergunte a eles, por que eu tenho uma ordem de silêncio onde não posso falar. Pense nisso. Eu sou o presidente dos Estados Unidos e não posso falar. Porque se eu falasse, as pessoas entenderiam o golpe. É um golpe. E temos juízes muito desonestos, e os juízes de Nova York são muito ruins. Tivemos um que avaliou esta casa em 18 milhões de dólares porque era bom para aquele caso. Ele realmente avaliou que aquele lustre vale mais de 18 milhões de dólares. Ele avaliou esta casa em 18 milhões de dólares. E temos outro, que era tão desagradável, tão horrível, um verdadeiro bruto, o pior, pessoa viciosa. Viu? Esses são juízes de Nova York. Mas ganhamos a maioria dos casos, então estamos muito felizes com isso. Mas precisamos da Groenlândia por motivos de segurança nacional. Me disseram isso há muito tempo, muito antes de eu até mesmo me candidatar. Quer dizer, as pessoas estão falando sobre isso há muito tempo. Você tem aproximadamente 45 mil pessoas lá. As pessoas realmente nem sabem se a Dinamarca tem algum direito legal sobre isso, mas se eles tiverem, deveriam abrir mão. Porque precisamos disso para a segurança nacional. Isso é pelo mundo livre. Estou falando sobre proteger o mundo livre. Você olha, nem precisa de binóculos. Você olha para fora, tem navios da China por toda parte. Você tem navios russos por toda parte. Não vamos deixar isso acontecer. Não vamos deixar isso acontecer. E se a Dinamarca quiser chegar a uma conclusão, mas ninguém sabe se eles têm algum direito, título ou interesse, as pessoas provavelmente vão votar pela independência ou para se juntar aos Estados Unidos. Mas se eles fizessem isso, então eu aplicaria tarifas à Dinamarca em um nível muito alto. Não, ainda não estamos nessa fase, mas temos pessoas... Eu ainda nem entrei no cargo. Isso é apropriado. Quer dizer, onde ele gosta de pessoas que tendem a ser conservadoras. Eu não conheço as pessoas. Posso dizer que o Elon está fazendo um bom trabalho, é um cara muito inteligente. Eu não conheço as pessoas de quem você está falando. Ele estava, eu sei, ele disse algumas coisas negativas sobre algumas pessoas que estão se candidatando, mas não é tão incomum. Sim, por favor. Eu queria te perguntar sobre treinamento. Com que rapidez você espera se encontrar com o Putin para discutir a situação na Ucrânia? Bem, eu não posso te dizer isso, mas eu sei que o Putin gostaria de se encontrar. Eu não acho apropriado que eu me encontre até depois do dia 20, o que eu odeio. Porque você sabe, a cada dia muitas pessoas jovens estão sendo mortas. Soldados, você sabe, a terra é muito plana e centenas de milhares de soldados de cada lado estão mortos. E eles estão deitados em campos por toda parte. Ninguém para sequer coletar. Há minas terrestres por toda parte. É um desastre. Mas é muito plano, é terra agrícola. E é muito plana. A única coisa que para uma bala é o corpo humano, e o corpo humano está parando muitas balas. Dentro do que eu espero ler, eu espero ter 6 meses. Eu espero que seja muito antes de 6 meses. Olha, a Rússia está perdendo muitos jovens. E a Ucrânia também. E isso nunca deveria ter sido iniciado. Essa é uma guerra que nunca deveria ter acontecido. Eu garanto a você, se eu fosse presidente, essa guerra nunca teria acontecido. Eu tenho a suposição de que você está sério sobre fazer o Canadá ser 50% dos Estados Unidos. O
líder do Partido Conservador no Canadá, disse, sob nenhuma circunstância, que o Canadá seria 50%. Talvez ele não vença, mas talvez ele vença. Eu não me importo. Você havia sugerido que estava considerando o uso de força militar para adquirir o Panamá. Na Groenlândia, você também está considerando o uso de força militar para anexá-la e adquiri-la. Não, força econômica. Porque o Canadá e os Estados Unidos, isso realmente seria algo... Você se livra daquela linha artificialmente desenhada e dá uma olhada em como isso fica. E também seria muito melhor para a segurança nacional. Não se esqueça, nós basicamente protegemos o Canadá. Mas aqui está o problema com o Canadá. Tantos amigos lá em cima. Eu amo o povo canadense. Eles são ótimos, mas estamos gastando centenas de bilhões por ano para protegê-lo. Estamos gastando centenas de bilhões por ano para cuidar do Canadá. Estamos perdendo em déficits comerciais. Estamos perdendo massa, não precisamos dos carros deles, fabricam 20% dos nossos carros, nós não precisamos disso. Eu prefiro fabricá-los em Detroit, nós não precisamos dos carros, nós não precisamos da madeira deles. Temos campos enormes de madeira, nós não precisamos da madeira deles. Precisamos desrestringir isso porque pessoas estúpidas colocam, você sabe, restrições, mas eu posso fazer isso com uma ordem executiva. Nós não precisamos de nada do que eles têm, nós não precisamos dos produtos lácteos deles, nós temos mais do que eles. Nós não precisamos de nada. Então, por que estamos perdendo 200 bilhões de dólares por ano e mais para proteger o Canadá? E eu disse isso para, como eu chamei o governador Trudeau. Eu disse, escute, o que aconteceria se nós não subsidiássemos vocês? Se nós não fizéssemos isso, porque nós damos a eles muito dinheiro, nós os ajudamos. Como exemplo, estamos comprando quebra-gelos, e o Canadá quer se juntar a nós na compra de quebra-gelos. Eu disse, você sabe, nós realmente não queremos ter um parceiro na compra de quebra-gelos. Nós não precisamos de um parceiro, mas... Não, certo. Não, certo. Aqui está o que temos. Nós temos o direito de não ajudá-los com suas dificuldades financeiras, porque devemos 36 trilhões de dólares. Então, vamos começar a resolver isso rapidamente, mas vamos conseguir fazer isso por causa da energia e outras coisas. Mas... Não, certo. Não, certo. Mas por que estamos apoiando? Um país, mais de 200 bilhões por ano, nossas forças armadas estão à disposição deles. Todas essas outras coisas, elas deveriam ser um Estado. Foi por isso que eu disse ao Trudeau, quando ele veio aqui, eu disse, o que aconteceria se nós não fizéssemos isso? Ele disse que o Canadá iria se dissolver. O Canadá não conseguiria funcionar. Se nós não pegássemos 20% do nosso mercado de carros deles, você sabe, novamente, eles nos enviam centenas de milhares de carros, eles ganham muito dinheiro com isso, eles nos enviam muitas outras coisas que não precisamos. Nós não precisamos dos carros deles e não precisamos dos outros produtos. Nós não precisamos do leite deles, nós temos muito leite. Nós temos muito de tudo e não precisamos de nada disso. Então eu disse a ele, bem, por que estamos fazendo isso? Ele disse, eu realmente não sei. Ele não conseguiu responder a pergunta, mas eu posso responder. Estamos fazendo isso por hábito e estamos fazendo isso porque gostamos. Nossos vizinhos, e temos sido bons vizinhos, mas não podemos fazer isso para sempre. E é uma quantia tremenda de dinheiro. E por que deveríamos ter um déficit de 200 bilhões de dólares e ainda adicionar muitas outras coisas que damos a eles em termos de subsídio? E eu disse, tudo bem ter isso se você é um Estado, mas se você é outro país, nós não queremos ter isso. Nós não vamos ter isso com a União Europeia também. Com a União Europeia, temos um déficit comercial de 350 bilhões de dólares. Eles não pegam nossos carros, eles não pegam nossos produtos agrícolas, eles não pegam nada. E então nós não vamos ter isso com eles também. Brian, pode ir em frente. Sim, feliz ano novo. A propósito, Obrigado. temos algumas notícias de última hora. Você pode não estar ciente disso, mas parece que a Canon bloqueou o DOJ de liberar o relatório do Smith até novos procedimentos judiciais. Quero saber a sua opinião. Essa grande história. Sim. Então, se eu entendi direito, a falsa caça às bruxas começou pelo DOJ, relacionado a livros e registros, e Biden. Muitos mais... E ele não estava protegido pela lei de registros presidenciais. Eu estava... Mas toda essa coisa falsa que tirou a vida de pessoas, quero dizer, literalmente destruiu pessoas. As pessoas são destruídas por causa do que eles fizeram. Destruída. Mas temos que ser presidentes. Mas Biden fez isso por 40 anos. Ele fez isso quando era senador. Isso foi ilegal. E eles decidiram que era ilegal. E quanto a isso, eles disseram que é ilegal, mas ele não está apto a ser julgado.
Então ele pode ficar em pé e ser presidente dos Estados Unidos, mas o promotor descobriu que ele não está apto para o julgamento. Eu ia usar isso como um ponto principal, mas nunca consegui usá-lo, porque, de repente, eu tinha um novo candidato que também estava meio que inapto a ser julgado, certo? Mas o que você está dizendo é que o juiz simplesmente bloqueou o... Então, Cannon foi retirado do caso. Eles desistiram do recurso porque ele não tinha caso. Eles desistiram de tudo isso. As ações judiciais contra nós, eles perderam o processo. Então, esta é Doreen Jackson. Então ele desistiu das ações judiciais, ele foi instruído a fazer isso pelo DOJ porque eles não tinham processo. Eles perderam no tribunal diante de um juiz muito forte e muito brilhante. Eles perderam no tribunal, e isso dizem respeito a outros casos em outros tribunais. Então ele queria fazer um relatório bem antes de eu assumir o cargo, provavelmente. Então ele fará um relatório de 500 páginas. E será um relatório falso, assim como a investigação foi uma investigação falsa. E eu disse, bem, espere um minuto. Esse cara foi expulso em desgraça. Ele está voltando para a raia, ou para onde quer que o mandem em desgraça, porque ele falhou tão miseravelmente. Porque era um caso falso contra um oponente político. Eles achavam que iam usar isso para me derrubar. Então, o que você está dizendo é que, e eu só estou ouvindo, que eles não têm permissão para emitir o relatório. Então, se eles não têm permissão para emitir o relatório, é assim que deve ser, porque ele foi expulso do caso em desgraça. Por que ele deveria ter permissão para escrever um relatório falso? Vai ser apenas um relatório falso? Isso é uma ótima notícia. Bom, Paul, rapidinho. Você quer comentar? Muitos americanos estão irritados por estarmos enviando milhões de dólares todo mês para Calabasas. Você acha que não é nem incrível? Bilhões, não milhões, bilhões. Nós pagamos bilhões de dólares para... essencialmente o Talibã, Afeganistão. Isso, dado por Biden. Esse é o mesmo homem que tirou de 50 a 60 trilhões de dólares em valor dos Estados Unidos. Eles provavelmente tiraram o nosso ativo mais valioso. Isso, não pode ser permitido. Agora somos uma nação de bom senso. Quando ele faz isso, 625 milhões de acres, isso não pode ser permitido. Obrigado pela informação. A maioria das outras pessoas provavelmente sabia sobre isso, mas elas não teriam me contado, certo? É sempre difícil baixar os preços quando alguém estraga algo como eles fizeram, mas nós vamos reduzi-los, a energia vai fazer os preços caírem, nós vamos ter muita energia, e a energia é o que fez os preços subirem, a energia e os gastos ruins que fizeram os preços subirem, e a energia vai fazer os preços caírem, nós vamos ter os preços baixos. Eu acho que você vai ver algumas reduções de preços bem drásticas, como exemplo, comida, bacon, presunto, maçãs. Tudo subiu pelas nuvens. É uma das razões pelas quais eu ganhei. Então, como você sabe, como eu disse, a inflação foi uma das razões pelas quais eu ganhei. Mas eu acho que a maior razão pela qual eu ganhei foi o fato de que eles estão permitindo que prisioneiros entrem em nosso país. Eles liberaram seus prisioneiros, seus assassinos. Milhares de assassinos estão agora andando pelas ruas de nossas cidades, fazendas por toda parte. Assassinatos, pessoas que mataram muitos, 82% mataram mais de uma pessoa. Eles os liberaram de suas cadeias, suas prisões e suas instituições mentais e asilos para doentes mentais e os mandaram para o nosso país. Eu acredito que essa é a razão pela qual conseguimos algo tão grande. Eu gostava dele como homem. Eu discordava da política dele. Então, ele achou que entregar o canal do Panamá era uma boa coisa. Eu acho que isso custou a ele a eleição. Isso e os reféns. Na verdade, eu acho que isso foi um fator maior, porque é um acordo que simplesmente não deveria ter sido feito. Mas, novamente, essa foi uma pergunta que me fizeram. Eu não mencionei isso, eu não queria mencionar o canal do Panamá por causa da morte de Jimmy Carter, mas as pessoas não mencionam isso. Mas, você sabe, você e outras pessoas me perguntaram sobre isso. Não, é um acordo que eu era muito contra. Eu era um jovem quando isso aconteceu. Mas, por que gastar todo esse dinheiro, perder 38 mil pessoas para a malária, o mosquito? Eles estavam morrendo. Foi horrível o que estava acontecendo. Eles pagaram a eles 4 vezes mais do que ganhariam nos Estados Unidos, mas eles sabiam que iriam para lá e morrer. E eles morreram nas selvas de malária. Não havia nada que pudéssemos fazer para parar isso. E então nós entregamos por $1. Bem, eu gosto de uma grande e bela conta. E eu sempre vou... Mas, se o 2 é mais certo, isso vai um pouco mais rápido, porque você pode fazer as coisas de imigração mais cedo.
Agora, você tem que entender, para a imigração e para o muro, nós ganhamos o caso sobre o muro. Você sabe, eles tentaram vender o muro por 0,05 dólares sobre o dólar, a propósito, e nós tivemos. Felizmente, um juiz que parou isso. Mas eles já estavam descartando o muro e 5 centavos no dólar. E você sabe o que estavam fazendo? Eles estavam nos ligando e dizendo que iriam vender de volta para nós por 200 centavos. Em outras palavras, o dobro do que pagamos por isso. Então, eles iam comprar isso desse cara por 5 centavos no dólar. Estavam fazendo negócios. Infelizmente, tivemos um juiz muito inteligente que parou isso na hora. Eu acho que ele também pediu uma investigação e ele deveria... Mas pense nisso, eles estavam vendendo o muro, aquele era exatamente o muro que a patrulha de fronteira queria. Isso foi projetado por eles. Aço, concreto, vergalhão, exatamente. Como eles querem. Aço muito pesado, aço muito poderoso, difícil de cortar. Muito pesado. Concreto de 3.200 quilos, que é um concreto muito forte. Tudo era de primeira linha. Muito caro. Seria o dobro do que pagamos por isso, então, há 6 anos. Mas deixa eu te contar, eles estavam vendendo por 5 centavos sobre o dólar para as pessoas, e aquelas pessoas estavam nos ligando, pedindo para pagarmos 200 centavos, porque um bom negócio, porque podemos tê-lo imediatamente. E você sabe o que é imediatamente? Apenas deixe no lugar. Não, em jornais não escreveram isso. Esse negócio é como todas as outras coisas que essas pessoas fazem. Essas pessoas ou odeiam nosso país ou são muito estúpidas. E eu não acredito que eles sejam estúpidos, porque ninguém consegue trapacear em eleições como eles trapaceiam e ser estúpido. Eles ou odeiam nosso país ou são estúpidos. Então lembre-se do que eu disse, porque ninguém quer reportar isso. Eles estavam vendendo a parede por 5 centavos sobre o dólar e tentando revender para nós por 200 centavos ou menos, mas por 200 centavos sobre o dólar. Essa é uma boa característica no post, no seu site, na comunidade da equipe. E é algo que realmente destaca a qualidade e o valor do conteúdo apresentado. Sim, bem, eu assisti a coletiva de imprensa deles e achei que foi uma coletiva de imprensa muito boa. Eu acho que eles, honestamente, evoluíram muito. Meta, Facebook, eu acho que eles evoluíram muito. Eu assisti, o homem foi muito impressionante. Eu assisti no Fox, não posso dizer isso. Diga... Você acha que ele está respondendo diretamente às ameaças que você fez a ele no passado? Provavelmente você foi questionado sobre o ZEUA, possivelmente lançando um ataque preventivo no Irã. Você disse que não responderia. Sobre o Irã, o ZEUA lançando um ataque preventivo nas instalações nucleares do Irã. Veja, eu disse, eu não falo sobre isso. É uma estratégia militar. É uma pergunta legítima. Bem, não é realmente porque apenas uma pessoa estúpida responderia isso. Olha, é uma estratégia militar e eu não vou responder suas perguntas sobre estratégia militar, certo? Mais uma... Brian, pode ir em frente. Quanto você pode fazer por ordem executiva? O que você está planejando fazer por ordem executiva? Quando se trata de imigração? E quanto você quer que o Congresso enfrente essa questão? E também no primeiro dia... Eu tive a fronteira mais segura da história do nosso país, de longe. Você se lembra do gráfico famoso que eu trouxe? Eu amo muito aquele gráfico por várias razões, mas eu tenho a fronteira mais segura de longe na história do nosso país. E quando eu assumi, estava uma bagunça. Nada é como está agora. Isso é 10 vezes pior. Eu fui eleito por causa da fronteira da primeira vez, e eu acho que fui eleito em grande parte por causa da fronteira na terceira vez. E da segunda vez eu me saí igualmente bem. Bem, não tão bem quanto da última vez, mas eu me saí muito bem. Isso era grande demais para ser controlado. A expressão grande demais para ser controlado. Eles não conseguiram, eles tentaram, mas não conseguiram. Eu não recebi do Congresso, não. Eu acabei de dizer que estamos sendo invadidos e eu tirei o dinheiro do Exército, grande parte da parede. Eu construí mais de 500 milhas de parede. Grande parte daquela parede foi construída com o dinheiro que eu coloquei no Exército. Nós tiramos porque não conseguíamos obter coisas do Congresso naqueles dias. E nós tiramos e aquela parede foi construída em grande parte com dinheiro vindo do Exército. Então, muito simples. Eu fui para o Exército, eu disse, nosso país está sendo invadido de uma forma muito semelhante, nada como o que está invadindo o nosso país agora. Eles não estavam liberando prisioneiros em nosso país e não estavam liberando instituições mentais, mas alguns caramaus estavam entrando e disse, nosso país está sendo invadido.
E eu tirei esse dinheiro principalmente do Exército. Eu fui processado 9 vezes pelos democratas no Congresso e eu ganhei todos esses processos. E nós construímos 5, nós acabamos construindo 571 milhas de parede. Uma vez que aquela parede foi construída, eles começaram a contorná-la. Então nós vamos adicionar mais 200, e isso teria sido colocado em 3 semanas. E então tivemos um resultado eleitoral muito infeliz. E eles disseram, nós não queremos colocá-la. Nós vamos vender. E eles começaram a vender por 5 centavos no dólar. Que declaração, presidente, por favor. Então vamos fazer isso de novo. Eu só quero agradecer a todos muito. Eu só estou te dizendo, esta será a era de ouro da América. Esta é a era de ouro da América. Nós vamos ter um grande país novamente. Nós somos um país agora sob cerco. Nós temos tantos problemas diferentes e ninguém nos respeita no exterior, mas agora eles respeitam. A primeira-ministra italiana, como você sabe, veio aqui na outra noite, chegou de avião e saiu. Ela queria me ver. E um grande respeito foi demonstrado quando eu fui à catedral na França. Um grande respeito foi demonstrado pela primeira-ministra, pelo presidente, por todos. A França foi... E a propósito, eu tenho que dizer que eles fizeram um ótimo trabalho na catedral, mas um grande respeito está sendo mostrado ao nosso país novamente, e nós temos um grande país, mas precisamos administrá-lo corretamente. Vai ser administrado corretamente. Queremos recuperar aqueles reféns para Israel e para nós. Você sabe, nós temos pessoas que estão sendo mantidas como reféns, e eu vou dizer isso de novo. Se esse acordo não for feito com as pessoas que representam nossa nação, até o momento em que eu assumir o cargo, o caos vai se instalar. Muito obrigado.